Quem crê, diga glória a Deus, diga amém, aplauda Jesus bem forte, que Ele merece. Louvado seja Deus. Boa tarde, igreja. Sentem-se por gentileza, sejam bem-vindos. Eu creio que você já fica na expectativa, sexta-feira. E aí nós temos 3 horários maravilhosos, né? E você é aquela ovelha que realmente colocou no seu coração de participar do culto das 3, né? Das 15 horas. E também a pastora fica na expectativa de poder subir aqui nesse altar, sabe, irmãos? E poder ser usada por Deus, de poder aqui liberar a palavra, né? Desde o início do culto, os louvores, enfim, tudo Deus operando e suprindo as suas necessidades em nome de Jesus. Amém? É um desejo que todos nós temos dentro do nosso coração. É impossível não verbalizar isto. Hoje as pessoas querem a cada dia uma vida feliz, uma vida onde possa desfrutar a cada dia de grandes e maravilhosas conquistas e almeja ser feliz na vida sentimental, quando se trata de um relacionamento, né, onde a pessoa está ali iniciando de um namoro com propósito de casamento, aqueles que já estão casados, pessoas que almejam sim ter um corpo completamente sarado, amém, livre, né, completamente aí das doenças, das enfermidades, almejam uma vida econômica muitíssimo significativa, próspera, né, uma vida econômica realmente onde venha a desfrutar do melhor. Então assim, e assim, claro, também não posso deixar de destacar a vida espiritual, né, a vida espiritual com Deus, a pessoa quer estar bem. Esse é o desejo do ser humano, do indivíduo, tem que ser esse, diga glória a Deus, né? Tem que ser, e se não for, precisa realmente se posicionar e desejar e almejar isso. Por que eu digo que pode pessoas que possam pensar diferente? Muitas vezes a pessoa, irmãos, ela observa, ela olha só para os seus desejos próprios, né? E se esquece daquilo que é necessário realizar e praticar diante de Deus. É difícil o ser humano não almejar aquilo que é bom. Ele quer, mas ao mesmo tempo que quer almejar aquilo que é bom, não quer pagar o preço daquilo que é necessário, que vai levá-lo a almejar aquilo que é bom. Estão tendo, levante as mãos. E a gente precisa pagar o preço. E quando eu falo no pagar o preço, é nós verdadeiramente entendermos o que Deus nos ensina, o que Ele nos permite realmente aprender, entender, de acordo com essa Sagradas Escrituras, para que verdadeiramente aquela pessoa ela possa ter a condição precisa para viver os propósitos, para viver as promessas, tudo que Deus tem preparado para a sua vida. Diga amém? E Deus tem preparado coisas grandes para a gente, irmãos. Deus é bom em todo o tempo. Glória a Deus. Vamos então para a nossa mensagem no livro de Jeremias, por favor. Você vai agora para o livro de Jeremias. Você pode ir Salmos, né? Abre bem no meio da Bíblia, Salmos, aí você vai encontrar depois de Salmos Provérbios, depois Eclesiastes. E aí depois de Eclesiastes você vai encontrar Cantares. Depois tem Isaías e aí chega aonde? Em Jeremias, capítulo de número 17, por favor. Daqui a pouco a pastora vai fazer a oração da fé por todos. Vou estar ungindo todo mundo com nardo, com perfume, com azeite perfumado para exalar aí de bênçãos a sua vida. Você também vai estar levando esse azeite para casa. É bênçãos, né, irmãos? Mas antes vamos ouvir a palavra, como eu falei na oração, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então no capítulo 17, irmãos, o capítulo 17 é um capítulo assim onde encontramos, onde podemos assim desfrutar de grandes reflexões e grandes ensinamentos. É um capítulo assim muito rico, muito especial, que nos convida a experimentar, ou seja, a explorar muita coisa especial, né? As complexidades da natureza humana, nos permite realmente entender, compreender a importância da confiança em Deus, de nós não jamais confiarmos em homens, né? Mas essa confiança ela tem que estar focada exatamente no Senhor, amém? É trechos da Bíblia que nos leva assim a mergulhar, sabe, naquele poço bem de águas bem cristalinas, né, daquela água bem cristalina mesmo, irmãos, e nos permite sermos completamente saciados
compreender de uma forma dinâmica a fé e as ações necessárias da palavra de Deus. E aí é muito, irmãos, assim, né, glorioso. E estudando, eu permiti aqui nós explorar, a pastora explorar, né, aqui abordar bem a partir do versículo de número 13, quando aqui esse profeta muito usado por Deus, né, foi um grande desafiador, ele instruiu o povo de Judá, levar a palavra ali para Jerusalém, né, muitos ali precisavam entender que era Deus, mas muitos rejeitavam, muitos ficavam contra, se levantavam contra o profeta. Este homem não foi fácil, irmãos, a caminhada dele pregando e anunciando a palavra de Deus. E aí teve um momento ali importante que ele permitiu com que ali o povo entendesse e compreendesse algo, irmãos, crucial, que está no versículo 13. Olha só, vamos lá. Jeremias capítulo 17, versículo 13. E aí ele diz assim: o Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Olha aqui para a pastora Tenielma, deixa eu desenvolver essa primeira parte aqui da nossa mensagem. Então, Jeremias libera aqui, verbaliza aqui esta palavra e permite ali o povo entender o quanto é importante nós pararmos para analisarmos a nossa vida, observarmos tudo ao nosso redor e jamais chegar a esta prática, a esta decisão de abandonar o quê? O Senhor. Muito interessante. Porque nesta fala, quando ele começa a instruir o povo, quando ele começa ali permitir eles entenderem, né, compreenderem que, irmãos, né, só o Senhor é o que? É a esperança. Só o Senhor é o que? É a salvação. Amém, queridos? E aí, eles entenderem que quando ali o indivíduo chega a essa prática de abandonar a Deus, esta pessoa vai estar bem, esta pessoa vai conquistar, essa pessoa, irmãos, vai ser aprovada em tudo vai muito bem, é isso? Não. Quando a pessoa, ela abandona, ou seja, ela deixa o Senhor, que é esperança de Israel, é esperança, irmãos, da Maria, do João, da pastora Tenielma, diga amém? Jesus é a minha esperança, quem crê, levante as mãos. Então, quando nós, um exemplo, deixamos, ou seja, se nós deixarmos, irmãos, olha só, nós seremos o quê? Envergonhados. E aí que eu quero aqui explanar e destacar bem na nossa mensagem. Eu coloquei até como tema, lute para jamais abandonar a Deus. Abandonar aquele que é o quê? A nossa esperança. Tem muita gente sendo envergonhado. Aí eu vou para os exemplos práticos da nossa vida diária, que realmente é real, o que acontece. E que tem levado muita gente, desculpe aqui a expressão, quebrar a cara, sofrer, perecer mesmo. E quando falar no abandonar a Deus, é interessante eu destacar, não significa só da pessoa sair da igreja, abandonei a Deus e foi embora para o mundo, praticando as coisas errôneas lá fora. Não quer dizer somente isso. Sim, mas não somente isso. Pessoas muitas das vezes estão no contexto da igreja, inseridos aqui, irmãos aqui na igreja, buscando, participando de cultos, mas muitas das vezes, não vou generalizar, entenda bem, mas acontece. A pessoa muitas vezes está abandonando a Deus nas suas atitudes, como marido, como esposa, como filha, como filho, vamos lá, como mãe, como pai. Se nós vamos aqui analisar na Bíblia, são várias as orientações que o Senhor ali nos proporciona em relação a essa posição. Posição de quem é mãe, dos pais, né, dos casados, enfim. Como tem que agir, como tem que proceder, a maneira de se comportar, enfim. E quantos abandonam a Deus? E aí estão sendo envergonhados, casamentos destruídos, relacionamentos conjugais em crise,
filho que não se dá bem com os pais que não conseguem ali se adaptar, se dar bem com os filhos, estão tendo levante as mãos. E assim eu poderia dar inúmeros outros exemplos, só para você observar bem. E eu creio que nem eu nem você queremos ser envergonhados na nossa caminhada. Nem eu e você queremos, irmãos, quem já passou por vergonha aqui, levante as mãos, assim, é desafiador. Né? Em várias situações, assim, uma situação que você pode trazer agora à memória, meu Deus, eu passei por uma vergonha agora, é difícil, não é verdade? Difícil, não é fácil. E nós podemos evitar isso na nossa caminhada. Nós precisamos evitar no nome de Jesus. O nosso Deus é a nossa esperança. E o que o Senhor quer nos proporcionar e nos ensinar muito aqui nesse culto desta tarde é: meu filho, minha filha, não me abandone. Faça de tudo para você não me deixar. E isso nós analisarmos na íntegra, observarmos diariamente, constantemente. Pessoas que muitas das vezes chegam ao ponto de abandonar a Deus, irmãos, no trabalho. Sai de casa, até faz aquela oração rápida, vai para o trabalho e tudo, mas de repente lá no trabalho surge uma situação, vamos lá, por exemplo, na mulher casada. E ela está indo para o trabalho, nem imagina, mas de repente acontece lá uma situação onde leva ela a ficar completamente ali, vivenciando uma tentação. Porque o amigo do trabalho começa a se partir para cima, começa a se insinuar, como diz. Começa ali de alguma forma a olhar diferente, começa ali com palavras diferentes. Está assediando. E naquele momento ali, um exemplo, ela acaba se deixando se levar. Ela acaba achando aquilo bonito, desde se afastar, se distanciar, desde dar logo um basta ali. Ela acaba aqui deixando se levar por aquela conversa. Quando espanta aqui não, no resumão está traindo o quê? O marido. Mas é uma pessoa, entenda bem, está na igreja, que vem nos cultos. Mas naquele momento, daquela tentação, não resistiu. E por não resistir e deixar se levar pela tentação, cair ali na armadilha do inimigo, está o quê? Abandonando a Deus. O que vai acontecer? Vai ser envergonhado naquele contexto, naquela situação, irmãos. Deus só criou pessoas, criou uma humanidade inteligente. Infelizmente, muitos não desfrutam, não tomam posse dessa inteligência para fazer aquilo que é certo, para fazer aquilo que é correto. Uma vez em Deus, uma vez com Deus, uma vez tendo aqui essa vivência de estar na igreja, aprendendo com Deus, aprendendo com Jesus, sabendo, entendendo o que é certo, o que é errado, então eu vou me posicionar e vou fazer o certo. Diga amém? Outrora eu não conhecia, eu não sabia, mas eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a aprender. Eu comecei a ouvir, coisas começaram a mexer comigo, começaram realmente a mexer nas minhas feridas abertas, começaram a me despertar. Então o que eu estou fazendo está errado. Eu estou mentindo, eu estou roubando, eu estou traindo. O que está acontecendo? Eu estou me prostituindo. Eu não posso fazer isso. Eu não posso manter relação sexual ativa antes do casamento. Eu não posso olhar para um homem que não seja meu marido. Não posso olhar para uma mulher que não seja minha esposa. Diga glória a Deus. Eu não posso me unir com uma pessoa que é treva. Eu sou luz. Eu tenho que abrir, eu tenho que permitir olhar para pessoas, no caso de relacionamentos, onde eu quero me relacionar com alguém, com pessoas que estejam no meu nível espiritual ou mais elevado que o meu. Senão vai dar problema. Vai dar problema. E aí a pessoa muitas vezes insiste no erro, insiste em fazer aquilo que está contrário à palavra de Deus, não entende que a sua esperança é o Senhor, e Ele pode proporcionar, sim, para nós tudo aquilo que nós precisamos, basta nós esperarmos nele, diga amém, mas tem muita gente apressado, que não sabe esperar, enfim, e aí acaba, irmãos, que infelizmente abandonando a Deus, nas suas ações, nas suas atitudes, nas propostas que o inimigo oferece. Isso é muito sério, isso tem acontecido muito nos dias atuais. Muita gente está sofrendo,
Muita gente está sendo envergonhada, irmãos, em áreas da sua vida. Eu dei aqui alguns exemplos de algumas, porque infelizmente abandona a Deus, porque deixa o Senhor. Faço questão de repetir aqui, vamos lá, o versículo número 13 do Jeremias 17. Então Jeremias, muito sábio, muito usado por Deus, um homem que estava ali ministrando ali, irmãos, ao povo de Judá, estava ministrando ali em Jerusalém, permitindo aquelas pessoas entender que só o Senhor é o socorro, mostrar para aquelas pessoas que é Deus, né, a solução, é o socorro, é o caminho. Mas infelizmente muitos deixaram a desejar. Pelo contrário, irmãos, foi desprezando o profeta. Muito sério. E aí a gente aprende, porque a gente mergulha em um texto como este e observa a realidade e a verdade do que Deus é e do que Ele quer para a gente nos dias de hoje também. Ele não mudou e jamais o quê? Mudará. Então vamos lá. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Aquele que nos alimenta, aquele que nos sustenta. E aí eu mergulhando nesse texto, observando aí, irmãos, a experiência do profeta Jeremias, permitindo aquelas pessoas entenderem, observarem o quanto era importante estar em Deus, nunca abandoná-lo. Aí eu lembro, né, de quando ali o Senhor também ministrou no coração de um homem chamado Asa. Não desmarque Jeremias, nós vamos retornar aqui, mas vamos agora no livro de 2 Crônicas, por favor. E aí é muito interessante a gente analisar aqui também esse contexto de história que nos ensina muito e tem tudo a ver com o que a pastora está abordando aqui na mensagem. Lute para jamais abandonar a Deus. 2 Crônicas, capítulo 15. Quem encontrou, diga amém. E diante dessa vivência desse rei chamado Asa, levou ele a desfrutar de um grande renovo, muito forte, irmãos. E aí diz assim, versículo 1, por favor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe, ouve-me, Asa, todo Judá e Benjamim. E aí ele libera a palavra dizendo o seguinte, o Senhor está convosco, enquanto vós estar com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Você vê, então, mais do que nunca, como nós precisamos nos esforçar, nos dedicar, em entender todos os dias que Deus é tudo para a gente. Deus verdadeiramente é a nossa esperança. E aí, lendo aqui esse versículo, fortalece mais ainda, porque a gente mergulha e vê a visão de Deus, o olhar do Senhor. Azarias, ali, o profeta libera essa palavra, verbaliza ali, e permite eles entenderem. Olha, enquanto vocês estão com Deus, Deus está presente. Mas se vocês abandonarem, se vocês deixarem, Ele vai deixar também. Ou seja, isso quer dizer, vocês vão perecer, vocês vão ser envergonhados. Eu não vou estar mais presente ali para poder ajudar, para poder guiá-los, para poder direcioná-los, para poder ali, né, ajudá-los. Que esse é o papel do nosso Deus. Diga amém? Sem Deus nós não somos nada. Está lá em João 15. Sem mim nada podeis o quê? Fazer. A própria palavra, as palavras ditas por Jesus. Não dá para fazer nada sem o Senhor, irmãos. E por que abandonar o meu Deus? Não, pastora, jamais vou abandonar o meu Deus. Eu faço as minhas orações. Sempre que eu posso, pastora Tenielma, eu vou na igreja, eu visito, de vez em quando eu participo dos cultos. Eu sempre recebo um convite. Eu não deixo de fazer minhas orações ao acordar, ao dormir. Perfeito, muito bem. Vim aos cultos, vim na igreja, que não pode ser só uma vez, outra vez. Não, tem que ser sempre, tem que ser constante. Ações acertadas. Mas eu também não posso ter essas práticas
claro que são corretas, e ao mesmo tempo ficar nessa prática de abandono. Porque senão não vai adiantar. E olha, irmãos, preste bem atenção aí para a pastora Tenielma, não dá para nós perdermos tempo. O nosso tempo é muito precioso. Diga amém? Sim ou não, não é verdade? Olhe para o seu irmão e diga, o nosso tempo é precioso, irmão. Diga para ele. Diga mais forte, irmãos, aí. Isso, participando, povo alegre. Glória a Deus. Então, eu não dá para perder tempo. Não posso perder tempo de forma alguma. Então a minha ida na igreja, uma oração que eu realizo, que eu faço, essa entrega que eu estou tendo, essa oportunidade que eu estou tendo de conhecer a Deus é para valer. É para valer. É para fazer valer a pena na minha vida em nome de Jesus. Então eu vou estar sempre, como a palavra de Deus nos ensina, vigilante. Eu vou estar sempre muito bem atento, sempre observando tudo ao meu redor. Eu não vou abandonar o meu Deus. Quando vem uma tentação, eu vou resistir. Diga glória a Deus, eu vou resistir no nome de Jesus. Eu vou ser uma mulher, eu vou ser um homem de Deus verdadeiramente. Ah, pastora, mas está muito difícil, eu estou me sentindo muito sozinho, eu preciso de alguém na minha vida, eu estou muito solitário. Cuidado, o diabo, irmãos, tem Deus, mas também tem o diabo ao nosso derredor, querendo nos tragar, querendo nos destruir. E ele só quer encontrar uma brecha, uma fraqueza para entrar, para se infiltrar ali e morar. Fazer morar naquela casa, naquela vida, para destruir. Então, veio ali os desejos, veio a tentação. Não, mas eu tenho que dar um jeito, eu não posso, senão vão roubar tudo de mim, se eu vou perder tudo, vou perder minha casa. E aí, você vai fazer o que é errado? Você vai abandonar a Deus? Você tem que entender que Ele é a tua esperança. E é importante, em nome de Jesus, dizer, eu não vou abandonar o meu Senhor, eu vou ficar na palavra. Eu vou saber esperar, se é, de acordo com a situação. É eu esperar, eu vou esperar. Diga graças a Deus. É preciso eu tomar uma decisão, uma atitude. Eu não vou ficar acomodado, eu não vou de maneira deixar me levar pela depressão, pela angústia, pela tristeza. Não, eu vou para cima. Deus é comigo, eu não vou abandonar meu Deus agora, porque até no momento que nós deixamos nos levar pelo problema e ficamos abatidos, ficamos lá cabisbaixo, ficamos lá, irmãos, como nada, estamos abandonando a Deus. E o que está acontecendo com aquela pessoa numa condição como esta? Ela está sendo o quê? Envergonhada. Porque vai dizer, olha, não é de Deus. Olha, não vai para a igreja. Olha a situação que essa pessoa está. Que o ímpio só quer uma oportunidade para ele poder ali partir para cima e falar. Menosprezar, desprezar. Infelizmente. É real isso. E nós não podemos dar lugar para o diabo jamais. Glória a Deus, jamais. Então, muito interessante, você observou aqui a fala aqui do profeta, né, do homem de Deus, Azarias, ministrando ali, liberando ali ao rei Asa. Continuando o versículo posterior, versículo 3. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, então quando a pessoa está em Deus, observe bem, o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Aí o versículo de número 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, tomou ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E reuniu a todo Judá, Benjamim e com eles os estrangeiros de Efraim, de Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele. Vendo que o Senhor seu Deus era o quê? Com ele.
E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa, e no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 600 mil ovelhas. Versículo 12, digam todos com a pastora, vamos lá, bem bonito. E entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Diga amém, aplauda Jesus bem forte. E a gente aprende, lição pra gente, reflexão total, irmãos. Então eles tiveram ali a oportunidade de entender, de compreender que eles precisavam voltar, eles precisavam se renovar, eles precisavam ali, irmãos, renovar a aliança com Deus. Era necessário eles arrancarem tudo aquilo que estava de errado, eliminar completamente para que Deus ali pudesse habitar, para que Deus pudesse estar com eles. Diga amém? Aí vamos lá, a gente mergulha. Então é isso que Deus deseja. Não dá para ter coisas erradas na nossa vida. Quando nós permitimos coisas errôneas, coisas erradas, nós estamos abandonando Deus. Deus não tem como estar conosco. Eles tiveram uma linda oportunidade, uma nova chance, tudo mudou. Por quê? Porque eles reconheceram. Eles fizeram voto, fizeram uma aliança com Deus. Diga amém? Eles ouviram ali a voz do profeta, do homem de Deus, Azarias. Eles entenderam. E Asa foi muito usado. Abraçou ali aquela palavra. Digo, olha, vocês despertem, porque quando vocês estão com Deus, Deus está perto. Se vocês deixarem, Ele vai abandonar também. Então se prepare. Vocês logo procurem logo se organizar, vocês procurem logo despertar e fazer as coisas corretas. Vai logo vendo tudo que está errado. E Deus nos permite também. Eu, você, todos nós, constantemente, irmãos. Não vamos deixar anátemas na nossa vida. Diga amém. Não vamos deixar coisas ocultas, coisas escondidas. Não vamos permitir ter essa vivência de estar em Deus e ficar também ao mesmo tempo, eu estou em Deus, mas fazendo coisas erradas. Preste bem atenção. Povo de Deus, não abandone, irmãos, aquele que é a nossa esperança. Glória a Deus. Se você abandonar, não vale a pena, nunca vai valer. Você, eu, nós seremos envergonhados. Nada vai dar certo. O que adianta? O diabo engana, o diabo é maldito. Versículo bem conhecido e faço questão de relatar, de destacar mesmo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer ver você na sarjeta, ele quer ver você sofrendo, perecendo. Então, preste atenção aí para a pastora, tenha muito cuidado. Não abandone a Deus. Por questão de minutos, de horas, de coisas que aparentemente o inimigo está mostrando que vai trazer para você uma solução, que de alguma forma vai suprir alguma necessidade sua. Pare um pouco, reflita. É de Deus, agrada a Deus, é louvável. E aí entra aquela palavrinha, é da vontade de Deus. Observe, irmãos, pelo amor de Deus. Para você não ser envergonhado em nome de Jesus. Deus quer ver você tendo, irmãos, uma vida sadia e muito feliz. Que nós possamos a cada dia conquistar e viver muito bem em todas as áreas. Glória a Deus. Porque assim, irmãos, a nossa vida, uma coisa importante, cada vez que a gente conquista, tudo aquilo que a gente vivencia na nossa vida, que a gente consegue realizar, desfrutar, é tudo para glorificar o nome de Deus. A partir do momento que eu conquisto, a partir do momento que eu tenho um casamento feliz, que eu sou uma serva do Senhor, claro que nós não somos perfeitos, a gente luta para buscar essa perfeição, procura para fazer as coisas certas, esse é o objetivo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Levante as duas mãos para o alto, bem bonito aí, deixa eu ver. Levante as mãos e diga, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Olha só, irmãos, que coisa forte. Meu Deus. E que responsabilidade. Todos estão entendendo, compreendendo? Que responsabilidade. Então tudo que nós realizamos e fazemos é para que o nome de Deus seja glorificado. Então, cada vez que você conquista, cada vez que você realmente, irmãos, aí tem práticas corretas para a glória de Deus, você está glorificando o nome de Deus. E muito mais além, porque quando nós damos um bom testemunho, ainda vamos permitir pessoas também serem alcançadas. Porque através do nosso testemunho de vida, reflete na vida de outras pessoas e motiva elas, irmãos,
a uma vida com Deus, você sabia? Levante as mãos e diga glória a Deus. E quando se trata então do contexto da família, e muitos acabam deixando de desfrutar bênçãos quando se trata da família porque abandonam Deus. Está lá uma situação acontecendo no lar, circunstâncias que ocorrem, e a pessoa desde agir sobre a palavra, se comportar de uma forma, irmãos, significativa de acordo com o que a palavra de Deus diz, a pessoa faz tudo errado. E naquele momento que você ali, irmãos, perde o controle, perde o equilíbrio, que você se ira, que você libera palavras inadequadas, palavrões, enfim, são exemplos. Você está abandonando Deus. Aí é envergonhado. Então, vamos lutar, vamos nos esforçar todos os dias da nossa vida para que no nome de Jesus nós estejamos, como está lá, irmãos, em Isaías 41, versículo 11. Coloca na tela aí para mim, por favor. Se quiser abrir, você pode abrir, mas vamos acompanhar na tela. Isaías 41, versículo 11, está escrito assim: Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão nada. E os que contenderem contigo, vai o que acontecer? Perecerão. Por que destacar esse versículo dentro da mensagem? Para nós entendermos que não vamos nós que vamos ser envergonhados. Envergonhados serão aqueles que se confundirem, que se levantarem, irmãos, todo mal contra a nossa vida. Diga glória a Deus. Não nós. Que estamos conhecendo a palavra, que estamos em Deus, que temos tido o privilégio de conhecer o certo. E eu vou deixar o diabo me enganar? Eu vou deixar o diabo me persuadir? Eu dentro da igreja conhecendo e sabendo, entendendo, compreendendo o que é certo, eu vou lá e insisto em fazer o que é errado? Aí, infelizmente, irmãos, não tem como a pastora não verbalizar aqui. Eu tenho que declarar e eu tenho que mostrar a verdade. Vai ser envergonhado e vai sofrer. E Deus quer te abençoar muito. Diga amém. Deus, ele age no tempo certo e na hora certa. Deus é aquele, eu gosto muito de declarar isso, irmãos, é aquele que nos surpreende. Amém? Então pode ser um momento mais difícil da minha vida. Eu posso estar no deserto, mas eu não vou abandonar o meu Deus. Lembra da igreja? Vamos lá em Apocalipse. Observe bem aqui em Apocalipse. Último livro da Bíblia, Apocalipse, versículo de número 7. Capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pôde fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o que? O meu nome. Eis que farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Diga glória a Deus. Isso foi muito louvável. Vamos lá, já para a pastora aqui enfatizar bem esses versículos lidos. Você observou bem esta igreja? O Senhor ficou muito feliz. Porque quando fala que eles estavam com pouca força, então vamos lá, vamos entender, vamos mais além, pouca força. Eu acabei de destacar aqui no deserto, está difícil, né, um momento desafiador da minha vida. E a gente aprende com essa igreja. Eles não abandonaram. Diga amém. Eles não deixaram. Eles ficaram firmes. Eles permaneceram. Quando fala ficar firme, até lembra da mensagem que o pastor pregou aí esses dias, né? Na quarta-feira. Eles, irmãos, ali não abandonaram o Senhor. Eu vou repetir aqui o versículo, porque guardaste a minha palavra, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo
para tentar os que habitam na terra. Eu li o 10, né? É o versículo de número 8. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pôde fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não abandonaram, não negaram o Senhor, mesmo no momento difícil. E a gente mergulha e vê como Deus, irmãos, abençoou, como Deus preparou tudo. Amém? E não foram eles que foram envergonhados, mas os inimigos foram o quê? Envergonhados. Fica firme, irmão. Olha, não abandone a Deus. Você pode estar no dia difícil da tua vida, pode estar numa luta muito grande, pode vir a maior tentação que for, não abandone. Deus vai te dar o escape. Deus vai suprir as tuas necessidades. Deus vai te dar o melhor, vai te dar muito mais além do que você possa imaginar, pensar. Só não pode abandoná-lo. Porque você não foi chamado para passar vergonha, não. Diga glória a Deus. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para glorificar o nome de Deus. Para que através das nossas vidas, grandes obras venham ser realizadas, venham ser feitas em nome de Jesus. E aprendemos, se eu estou com Deus, Ele está comigo. Se eu abandono, Ele me deixa. Agora imagine o seu casamento sem Deus. Imagina a sua vida financeira sem Deus. Imagina a sua vida espiritual como serva de Deus, sem Deus, irmãos. Uma vida, vamos lá, em todas as áreas sem Deus. Não dá. É sofrimento. O mal vem. O sofrimento chega. O inimigo usa de estratégia. Não tem confiança. Não tem paz. Não tem alegria. Agora imagina essas características citadas de acordo com as nossas vivências. Casamento, família, trabalho, ministério. Nada disso nós vamos viver. O que vai ter inveja, olho grande, irmãos, murmuração, traição, ciúme, brigas, contendas. Meu Deus, está repreendido em nome de Jesus. Nada disso nós podemos aceitar na nossa vida. Quando nós não abandonamos Deus e fazemos ali o que Ele realmente, irmãos, almeja, o que Ele é, Ele vai nos ajudar. Ele vai preparar caminhos. Ele vai fazer obras extraordinárias na nossa vida. Diga aleluia. Entenda uma coisa importantíssima. E eu quero liberar aqui, irmãos, fazendo a leitura do livro 1 João, capítulo 5, versículo 18. Por favor, 1 João, capítulo 5, versículo 18. As mulheres digam amém. Os homens digam graças a Deus. Fraquinha a voz dos homens aí, né, irmão? Tem mais mulheres, pastora, do que homens no culto. Então tá. Capítulo 5, versículo 18. Olha que promessa fantástica. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que é de Deus é gerado. Conserva-se a si mesmo. Conserva-se a si mesmo. Oh, glória. Olha a última parte. Digam todos, um só coral, uma só voz. Diga aí, bem forte. E o maligno, mais forte. E o maligno não lhe toca. Pode aplaudir Jesus para espantar, para estremecer o inferno. E ninguém dorme no culto da tarde. Aqui não. O maligno não lhe toca. Eu vou ser de Deus, você vai ser de Deus a partir do momento, no contexto que a pastora está abordando, ensinando, focando aqui neste culto, é que eu não posso, eu tenho que lutar para não abandonar a Deus. E isso é uma das coisas importantes, cruciais, para que eu venha a ser realmente uma mulher, um homem de Deus. Se eu abandono de Deus, eu não sou. E eu não sendo, o maligno não vai poder o quê? Me tocar. E eu sendo de Deus, o maligno não me toca. Glória a Deus. E o que vai contribuir para eu ser de Deus? Me esforçar, entender o fundo da minha alma, em nome de Jesus, que eu não posso abandonar a Deus. E eu estou indo mais profundo. Eu nunca vou abandonar a Deus, pastora.
Porque a pessoa, ela coloca, muitas das vezes, ali, não, eu vou na igreja, eu participo de um culto. Estão entendendo? Levante as mãos, né? Observe bem, reflita na sua vida cotidiana, diária, como pai, como mãe, como esposa, como filha, como serva de Deus, como marido, como esposa. Como é que você está? Como é que nós estamos? Não abandone a Deus. Não abandone a palavra. A palavra é Deus e Deus é a palavra. Vamos entender muito bem, perfeitamente, o que é importante nós praticarmos, como nós devemos estar, como nós devemos agir. Olha, não vou fugir do contexto da mensagem, mas preste bem atenção, cuidado, muito cuidado com suas escolhas, com as suas decisões. Porque talvez escolhas e decisões estão levando você a estar nessa vivência de abandono. E Deus está lá, querendo muito te abençoar e te ver feliz, mas não tem como, porque se você está com Ele, Ele está com você, mas você deixa, Ele te abandona e você vai ficar vulnerável ao diabo. E o diabo, irmãos, não perde tempo, ele entra mesmo, destrói, acaba, massacra, envergonha, destrói a vida da pessoa. Deus me livre. Então, concluindo a nossa mensagem, levante as mãos e diga: eu vou lutar em nome de Jesus para jamais abandonar o meu Deus. E a gente retorna onde nós iniciamos para a conclusão total, que foi aonde? Perfeito. Jeremias, versículo 13. Vamos lá. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandona o Senhor a fonte das águas vivas. Então assim, irmãos, a gente precisa estar atento a Deus e atento ao profeta, aquele que Deus usa para ministrar a palavra. Diga amém? O diabo é tão maldito que ele sabe que quando a pessoa ela ama a Deus em primeiro lugar e também, irmãos, crê no profeta, abraça ali o que o profeta ensina, ela vai ser uma bênção. Mas o inimigo faz de tudo para afastar, às vezes colocar até contra o profeta. O que esse pastor pensa que ele é? O que essa pastora pensa que ela é? Irmão, eu sou comedor de arroz, feijão, farinha, jussara, camarão. Igual você, viu? Glória a Deus. Mas a gente aprende aqui junto, viu? Aí versículo 14, aí ele diz assim, ó: cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Glória a Deus. É isso que a gente precisa estar declarando, irmãos, declarando todos os dias da nossa vida. Você vê que o profeta, o Jeremias, libera essa palavra, aquela unção, aquele poder. É assim que nós precisamos estar. Crente, cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Tudo que eu declarar, chamar, eu creio que o Senhor vai fazer uma obra. Por isso não vou abandonar o Senhor por nada. O Senhor é o que me cura, que me salva. O Senhor é o meu verdadeiro louvor. Diga amém? Para que abandonar esse Deus que é tudo pra gente? Não dá, irmãos. Fica firme, fique na palavra. Glória a Deus. Desfrute a cada dia do renovo do Senhor. E desfrute de tudo que Deus tem para você. Para tudo aquilo que você almeja conquistar, os teus sonhos. Meu Deus, Deus é perfeito. E Ele cumpre e vela pela sua palavra. Não abandone Deus. Ele te ama e quer te ajudar em todo o tempo. Glória a Deus. Amém. Aplauda Jesus bem forte. Tome posse desta palavra que veio lá do coração de Deus para a gente. Olhe para o seu irmão e diga: tome posse, irmão. Tome posse desta palavra. Diga para reforçar, mas reforçar mesmo. Diga: não abandone Deus. Vigia, irmão. Fique de pé. Vamos prestar outra parte do nosso culto com muita alegria, com muito amor, com muito fervor. O povo de Deus com toda disposição. Meu Deus do céu. Já deu tudo certo na sua vida, na nossa vida. Vamos colocar sempre a nossa fé em ação, viu, irmãos? No nome de Jesus de Nazaré. Deus quer ver você para sempre, quer te ter para sempre. Amém? Levante as mãos para os céus. Pai, obrigada, Deus. Obrigada pela Tua palavra, obrigada por essa verdade em nossos corações.